E aí pessoal, beleza? Bem, vamos lá para mais um vídeo. Eu tinha ficado de mandar isso na semana passada, mas agora tá a caminho, tá joia? Gravando agora aqui. Seguinte, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a vacina pentavalente e as outras implicações, né, também desse período de vacina, que envolvem a vacina a duplo adulto, tá? A tríplice bacteriana, já mais tradicional, né? Você já tem por mais tempo aí foi disponível nos postos, certo? E vamos conversar aí sobre um pouquinho das características dela, tá joia? Então vamos lá. O principal ponto, tá? Das três, eu mandei para vocês o arquivo, né? Com os três tipos de vacinas, eu mandei para vocês algumas descrições. O principal que a gente pode estar conversando é o seguinte: é um tipo de vacina que ele é inativado, certo? Então, assim, é uma vacina inativada. Qual das três? As três. Eu até mandei o mesmo, né, fechar dentro da mesma semana, 3 tipos de vacina, porque elas são muito semelhantes, tirando uma característica da tríplice, que é uma tríplice associada a pólio, tá? As três são iguais, assim, no sentido de guardar alguma equivalência entre elas, tá? A gente vai estar conversando aqui. Essa diferença da pólio, a gente vai estar revendo, né, mais para frente, especificamente essa, quando a gente entrar no conteúdo de pólio, certo? A gente vai estar vendo o conteúdo de pólio agora no próximo material, tá joia? Então, assim, a penta, contra o que ela vai proteger? Ela vai estar protegendo contra a difteria, o tétano, a coqueluche, tá? A meningite, certo? É uma vacina contra a meningite. E a hepatite, certo? A hepatite B, no caso, tá bom? Que é a vacina contra a hepatite que é disponível, ok? Bom, período de administração da penta, tá certo? Da pentavalente. Ela é com 2 meses de vida, 4 meses de vida e 6 meses de vida, tá bom? Aí, de repente, alguém pode virar e perguntar, bom, mas e a criança, né, que semana passada a gente conversou, e a criança que tomou vacina de hepatite no hospital? Como é que fica? Né? Com 6 meses ela vai tomar de novo vacina de hepatite? Vai, tá bom? Não tem nenhum problema de repetir a dose. Você deu o intervalo adequado, ok? Você vai estar fornecendo ali uma dose adicional. É uma dose que, se eu tivesse uma vacina sem a hepatite, eu poderia estar fazendo? Tá bom, vamos lá, para salvaguardar alguma questão teórica, sim, mas na prática não vai interferir, não vai ter nenhuma influência. Você não vai estar gerando nenhum prejuízo, porque assim, não é um fator, isso a gente falando da hepatite, ok? A criança tomou hepatite BCG ao nascer, vocês lembram, né? Hepatite BCG logo que nasce. Com 2 meses vai tomar a penta, com 4 meses a penta. Só a hepatite, ela já está na terceira dose. Lembra? Hepatite quando nasceu, hepatite na primeira dose da penta e a terceira de hepatite na segunda dose da penta, ok? Quando chegar na terceira dose da penta, vai ser a quarta de hepatite. Isso vai gerar algum problema? Isso vai gerar algum tipo de comprometimento? Nenhum. A criança pode tomar normalmente, tá? Então, se vocês se depararem com alguma questão nesse sentido, na prática profissional de vocês ocorrer alguma coisa nesse sentido, pode fazer sem nenhum problema, tá bom? Com relação aos eventos adversos, aos efeitos colaterais, né? Essa vacina, ela tem umas coisinhas um pouco chatas, tá? Ela provoca um efeito adverso, assim, muito comum de febre, tá? Então, é muito recorrente, assim, no mesmo dia a criança pode estar apresentando febre, muita irritabilidade, porque vai estar ali com dor no corpo, vai estar, né, em contraposição, né? A criança não consegue descansar, então a criança vai estar irritada, pode apresentar um episódio ou outro ali de inapetência, se forçar a alimentação até vômito pode acontecer, pode aparecer. Então, o que é feito, né? O que pode ser feito com relação a isso? Esses são eventos que podem ocorrer, tá certo? Então, a criança tomou a vacina hoje cedo, hoje à noite ela pode começar com febre.
Isso é esperado. Enquanto for um evento adverso, tá? Enquanto for um efeito colateral, o que é um efeito colateral? Você vai imunizar a criança. Para ocorrer essa imunização, certo? Colateralmente a isso, paralelo a isso, você tem alguns eventos, alguns efeitos indesejados, mas que fazem parte do processo. Então, esse efeito colateral, esse dano colateral, a gente vai corrigir dentro das medidas possíveis, tá bom? E isso envolve o quê? A criança vai fazer uso de algum antitérmico que já faça uso regular, então ela está acostumada com paracetamol, mantenha o paracetamol. Está acostumada com dipirona, mantenha a dipirona, tá joia? Recentemente está com algumas restrições com ibuprofeno, tá joia? Por conta de coronavírus, a gente está com algumas restrições com relação ao ibuprofeno, então ibuprofeno fica de fora da lista, tá joia? Então, assim, nesse caso, também falando um pouquinho dos antitérmicos, tá bom? A gente tem uma ressalva para ser feita, e isso é questão de concurso, muito comum em concurso, tá bom? Que é o quê? A gente vai ter na administração da vacina, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, se recomendava fazer o quê? Se tinha aquele hábito de dar dipirona ou de dar paracetamol antes de administrar a vacina. A gente pode estar fazendo isso? Não, não é recomendado. Já tem alguns materiais, tem alguns estudos que indicam que o uso da medicação, o uso de qualquer tipo de antitérmico, né, e se você entrar numa propriedade farmacológica mais específica, né? Se a gente fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver que anti-inflamatório, antitérmicos, né? E analgésicos em geral, eles têm muitas relações em comum, na verdade. Todo antitérmico ele é também um anti-inflamatório, ele é também um analgésico em maior ou menor grau. Mas ok, a gente não faz, certo? A gente não administra dipirona antes de dar a vacina, a gente não administra paracetamol antes de dar a vacina. A gente pode administrar o que antes de dar a vacina? Nada, não pode administrar nada. Qualquer coisa que você dê, certo? Até aí umas 2 horas antes da vacina, 4 horas antes da vacina, ele vai estar fazendo efeito, ele vai estar num pico de ação e vai interferir no processo da vacina. Então vai fazer o que? Interfere no processo de imunização. Quando que pode ser administrado algum tipo de medicamento? 2 horas após a administração da vacina, tá? Só nesse período. Passou disso, certo? Passou de 2 horas, não tem problema. Pode usar a dipirona que está acostumado, pode usar paracetamol que está acostumado, pode usar o profenide que está acostumado, numa boa, tá bom? Fora isso, antes de 2 horas não pode, tá? Antes de 2 horas é o quê? Banho, antes de 2 horas é compressa fria, não se faz compressa quente com vacina, tá bom, gente? Não se faz compressa quente com vacina. Bom, se caso os sintomas persistirem aí mais de 72 horas, tá? Ou seja, 3 dias, então, tomou a vacina hoje, tá bom? Tomou a vacina hoje, amanhã, eventos adversos, sintomas gerais, depois de amanhã, continua, certo? Passou aí, tá? Passou aí 3 dias e manteve os sintomas, então vamos investigar, vamos fazer todo um processo aí, certo? Para ver o que está acontecendo, tanto com relação à dor local, irritação local, febre, tá? Tudo isso é investigado 3 dias após a administração da vacina. 3 dias depois da administração da vacina, não pode ter nenhum problema relacionado diretamente à vacina, tá bom? Caso ocorra algum tipo de comprometimento, geralmente ele é um comprometimento associado, pode ser com relação à técnica, pode ser com relação ao próprio material, ao próprio produto, de repente uma irritação exacerbada, né, muito exagerada com relação ao conservante. Tem que lembrar que a penta e a dupla, elas são estabilizadas com hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é muito dolorido, muito irritante, pode causar uma hiperemia local mais avançada, né? Não são todos os casos, é uma relação aí de 10 a 15% dos casos, mas existem, tem que ser investigado e tem que ser controlado, tem que ser tratado isso daí, tá bom?
Então, por aqui, a pentavalente a gente vai suspendendo, a gente vai mantendo por aqui a pentavalente. Já vamos falar um pouquinho da tríplice, tá? A tríplice bacteriana. Tem a tríplice viral, que a gente vai discutir mais adiante. Mas a tríplice bacteriana, tá joia? A tríplice bacteriana, ela vai ter como componentes a difteria, tétano e coqueluche, a DTP, tá? Bom, DTP, difteria, tétano e o P, porque P de coqueluche é por conta do agente causador, né? Quem causa a coqueluche é a Bordetella pertussis, tá? Por isso o P, por conta do pertussis, tá joia? Então, assim, a diferença dela, na verdade, são as doenças que ela vai controlar, tá? São as doenças contra as quais ela vai estar imunizando. A gente não começa esquema vacinal, tá? Isso eu estou falando num aspecto de administração de sala de vacina. A gente não começa esquema vacinal preferencialmente com a tríplice bacteriana. Por quê? Pensa só, se você tem disponível a penta, tá? Você vai ter uma picada só na perna da criança, certo? Mas eu só tenho disponível a DTP, só tenho disponível a tríplice bacteriana. Bom, vai ter que ser, infelizmente, né? Quando não tem escolha, certo? Mas se eu puder optar, eu não começo um esquema vacinal com a DTP, porque vai ser uma picada na perna da criança para a tríplice bacteriana, outra picada na perna da criança para a hepatite, outra picada na perna da criança para de meningite ou para de poliomielite, certo? Então, assim, você vê que tem uma distribuição grande, né, de procedimentos. Se você usar, de repente, várias vezes executando o procedimento, você vai ter uma dor, claro, muito maior, você vai ter uma dor que a criança vai estar passando mais vezes, você aumenta a chance, né, de comprometimento. Quanto mais vezes você faz um procedimento, é claro, aumentam as chances de você ter uma irritação local mais avançada. Então, assim, sempre toma muito cuidado. Quanto menos você for agressivo, quanto menos você for efetuar ali, né, uma aplicação. Então, assim, se eu posso aplicar de uma vez só, ao invés de aplicar 3 vezes, é claro que você vai preferir uma vez só, tá? Então, sempre procurem administrar, gerenciar nesse sentido. Está acabando a pentavalente na minha sala de vacina, eu já vou atrás de providenciar mais. Mas eu tenho aqui a tríplice bacteriana e eu tenho as outras para substituir, né? Isso não vai ter problema? Tem sim, pô. Se você tem a possibilidade de usar a penta, tá? Faça uso dela. Tem a tetravalente, tá? Que é muito semelhante à penta, ela perde um componente só. Usa a tetra, certo? E use o componente como uma forma complementar, tá bom? Isso tudo, gente, que eu estou dizendo, assim, são vacinas que elas protegem contra uma gama, né? Contra uma variedade grande de doenças em uma aplicação só, tá? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: você usar uma aplicação, tá, contra várias doenças, ao invés de que para cada uma dessas doenças você fazer uma aplicação na criança. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, sempre estudem, analisem a sala de vacina em que vocês forem trabalhar. Sempre mantenham muito diálogo, tá, com a rede de distribuição de vacina. Então, não deixar acabar um produto, né, não deixar acabar esse material para fazer um pedido de mais componentes. De repente, o transporte pode estar comprometido. De repente, a possibilidade, a viabilidade de entrega pode não ser imediata. Existem várias realidades, uma para cada prefeitura, uma para cada secretaria. Então, sempre ficar muito de olho, muito atento, tá? Falando de uma forma em imunologia, tá? Vamos falar de imunologia, vamos falar de controle de doenças. Mas teria problema, né, eu administrar separado? Tá? Problema não, mas vamos pensar na questão do conforto da criança, na verdade, tá? Em cima disso que eu tentando chegar aí, não de uma forma muito confusa, eu espero, tá bom? E aí, para encerrar, tá? Para a gente poder fechar, a gente vai ter a dupla adulto, tá bom? Aí, para fechar aqui, a gente tem a dupla adulto. A dupla adulto é aquela vacina que o pessoal fala que é a vacina de tétano. Então, por que é dupla adulto? Porque ela vem contra a difteria e contra o tétano, tá? Tem que lembrar que a difteria é uma manifestação de doença
bastante letal, ela guarda uma taxa de letalidade bem alta. Ela tem uma manifestação diarreica, tá? É uma infecção intestinal, e ela tem algumas características bastante peculiares, é bastante agressiva, tá? A difteria e o tétano, tá bom? O tétano, ele tem uma característica neurológica, tá? É uma infecção neurológica, na verdade, a bactéria em si, ela até consegue ser combatida. O problema são as toxinas que ela libera, muito semelhante ao botulismo, né? A própria bactéria do botulismo não causa um dano tão grave. O problema são as toxinas que ela produz no organismo que são letais, assim como o tétano. Tá? Não é tanto a infecção em si, tá? E sim o processo da bactéria, a produção dessas toxinas é que vão causar um, um aspecto mais grave, né? Um aspecto mais avançado de problemas, certo? Para o paciente. Então, assim, quer dizer, de que maneira, né, que ela vai estar funcionando a dupla adulto? As doses, elas são como reforço, tá? Então, o reforço da dupla, ela ocorre a cada 10 anos, tá? Quando tem disponível, a gente usa a dupla adulto junto com a pertussis acelular, tá? Que é a tríplice bacteriana para adulto, tá bom? Preferencialmente, certo? Se você tiver disponível. Geralmente não tem, viu, gente? Geralmente é a dupla adulto mesmo, difteria e tétano, tá? A pertussis, tá? Que é a coqueluche, geralmente está no grupo que vai das doses para criança e nos reforços durante a infância, tá? No reforço que você vai fazendo, reforços que você vai fazendo durante a infância, tá joia? Quando a gente tem um histórico desconhecido do paciente, ou seja, aquele paciente que chega sem nenhum documento, aquela situação que chega sem nenhum documento, a pessoa não tem nada, não sabe nem de onde veio, né? O que você faz? Tá? O que pode estar sendo feito? A gente vai fazer a tríplice bacteriana num esquema como se fosse para criança. 0, dose de hoje, daqui 2 meses a segunda dose, com 4 meses a terceira dose, certo? Com 8 meses, a gente faz o primeiro reforço, tá? Isso para quem apareceu do nada, tá bom? Não tem um documento, não tem nada, não tem nenhum tipo de comprovante, não sabe dizer nem onde que tomou vacina, tá? A gente faz esse esquema vacinal, tá bom? Da mesma maneira que hepatite B, também a gente faz isso no adulto, tá? Então, adulto a gente faz o reforço, tá? Todos os reforços que a gente comenta, sempre são reforços mediante comprovação de carteirinha, certo? De vacina, algum tipo de histórico. Se não tem nenhum histórico, a gente sempre agenda hepatite B, duplo adulto, para 0, 2, 4 meses, tá bom? Essa vacina, a de tétano, ela é usada, tá? Isso é importante sempre lembrar, ela é usada como reforço a cada 10 anos. Quando que a gente, quando que a gente revê esse prazo de 10 anos? No caso de gravidez, tá bom? Porque aí na gravidez a gente só considera a vacina até 5 anos. De 5 a 10 anos, tem que tomar outra dose como reforço, certo? Passou desse período, vai tomar a vacina como 3 doses de esquema, tá bom? Como se nunca tivesse tomado, tá joia? Da mesma maneira, acidentes. Se a pessoa tem um acidente, certo? Tem qualquer tipo de acidente, de repente um acidente de trabalho, alguma coisa que se cortou, se machucou e tal. Se ela tomou há mais de 5 anos e há menos de 10 anos a vacina, ela toma uma dose de reforço. Há mais de 10 anos, o indicado aqui que é as 3 doses, como se nunca tivesse tomado. Tá joia? Bem, os eventos adversos, os efeitos colaterais da vacina de duplo adulto, elas são muito semelhantes aos da penta e aos da tríplice bacteriana, tá? Pode ter alguma febre um pouco persistente ali, nesse período de 3 dias, mais do que 3 dias de hiperemia local, dor local e febre, a gente sempre está investigando, muito importante, tá certo? E
com relação à tríplice, tá? Que eu não tinha comentado, com relação à tríplice bacteriana associada à poliomielite, mas não se preocupem que a polio a gente vai discutir agora nesse próximo material. Ela tem uma característica de causar sonolência nas crianças, certo? Então, assim, a criança costuma ter um dia ou dois ali um pouquinho mais sonolento quando toma a tríplice bacteriana associada à polio, tá? Ou a vacina da polio, com a vacina da polio inativada. Todas essas que a gente discutiu aqui são vacinas inativadas, ou seja, são vacinas que não causam a doença, elas não têm possibilidade de causar a doença, tá? Então, são vacinas liberadas para todos os grupos, certo? Imunodeprimidos, imunossuprimidos, gestantes, idosos, certo? Então, são vacinas que pode estar fazendo sem nenhum problema, a não ser, claro, que a pessoa tenha algum histórico de evento alérgico, alergia, não evento adverso, choque anafilático, alergia, certo? A algum dos componentes. Eventualmente, algum estabilizante, não é só a vacina, tem uma série de materiais, uma série de produtos ali para chegar nesse resultado final, e às vezes um material, um produto é o suficiente para desencadear um choque anafilático no paciente. Isso tem que ser bastante conversado, tem que ser, certo? Bem investigado antes da administração. Então, sempre converse, sempre pergunte se tem alergia a alguma coisa, considerem, tá certo? Se a pessoa fala que tem alergia a corante, tem alergia a, sei lá, um material nada a ver, tá? Considerem, certo? Investiguem. Se a pessoa fala que é alérgica a leite, tem vacina que é estabilizada com leite, tem vacina que é estabilizada com lactose, tá? Então você tem que investigar. Então, se é alérgica a leite, se tem alguma alergia a corante, certo? Se informem se aquela vacina pode ser administrada para esse grupo. Eventualmente, tem que vir um lote de um outro fabricante que não usa aquele tipo de material, que não usa aquele tipo de produto na composição da fórmula, tá bom? Isso vale para todas as vacinas, tá, pessoal? Até para todos os medicamentos que vocês forem estar administrando. Tá joia? Bom, ficando por aqui, beleza? Aí as dúvidas, os comentários, vocês vão mandando aí nos grupos, beleza? Vou nessa, pessoal. Falou!